Eu gostaria de conversar iniciar a nossa conversa, Flaviana, contigo, porque você fundou o Instituto, né? E eu gostaria de saber o que é que te levou a escolher a psicologia e, sobretudo, o que é que lhe chamou a atenção para a questão do luto. Certo. Bom, a psicologia sempre foi uma paixão. Eu sempre gostei, tive curiosidade para entender um pouquinho como as pessoas, né, funcionavam. Quando eu era criança, eu era uma criança que eu tinha alguns medos. Então, depois, na psicologia, eu acho que eu fui buscar um pouquinho a causa disso tudo. Então, eu sempre me interessei pela psicologia. Com relação ao luto, o luto, ele sempre, de certa forma, esteve inserido na minha vivência, na minha vida, no meu cotidiano. Então, desde pequenininha, né? Então, a gente chegava na funerária e aí a hora que meu pai parava o carro, ele falava, olha, agora respeito e silêncio. Então, a gente tinha que embutir isso. Eu era pequenininha, eu tinha 6, 7 anos. E a gente entrava pela funerária e eu via as famílias sendo atendidas ali. E aquilo, de certa forma, mexeu, talvez ficou guardado ali dentro de mim, porque eram famílias emotivas, muitas vezes, né, até em surtos, chorando pelas suas perdas. Sim. E eu olhava, eu não compreendia, porque eu era uma criança, mas aquilo ficou dentro de mim. E depois, né, os anos se passaram, sim, eu fui cursar a psicologia, e o luto veio à tona na minha vida nesse sentido. Todos os casos da faculdade, para mim, vinham os casos de luto, né? A temática luto. Então, eu fui me aprofundando a respeito disso. E quando nós fundamos o Instituto de Apoio ao Luto, eu acho que eu resgatei um pouquinho isso que estava adormecido dentro de mim. Essa vontade de poder ajudar essas famílias que tanto eu via ali, né? Quando eu era criança. E eu não, né? Naquele momento, você não pode fazer nada. E depois, eu falei, não, agora é a hora da gente poder amparar, né? Acolher essas famílias que passavam ali, que estavam nesse momento tão vulnerável, tão difícil. E o Instituto, não sei se você já disse, me perdoe, mas foi fundado em que ano mesmo, 2014. Flaviana? Já tem uma história, não, Flaviana? Já são 11 anos já de acolhimento, de cuidado, de amparo. E essa frase do seu pai, do cuidado, do silêncio, ela ainda está dentro de você, sim, você sente isso? Sim.